Estou aqui de novo. Night of Chaos. Capítulo 25. Aula de magia. Efeitos, editor! Vamos lá. Fernando foi pego de surpresa com este questionamento repentino. Tirando sua família, ninguém nunca se preocupou com ele. Mesmo em sua família, quando ainda morava com seus pais, eles não questionavam o horário que ele chegava, já que desde criança ele sempre fazia bicos até mais tarde. Tendo sido pego nesta situação, ele não sabia como responder. Estávamos aqui acordados até agora e tudo que você sabe é ficar aí com cara de idiota? Emily falou descontente. Ei cara, pensamos que os dois gangsters da equipe 1 tinham te pego. Já estávamos quase indo até o salão para buscar ajuda. Ronald disse ao lado de Emily. Bem, eu entendo que vocês ficaram preocupados, mas eu realmente tive assuntos a tratar. Me desculpem por isso. Fernando não estava muito acostumado com esse tipo de situação, então ele não sabia bem o que responder. Tudo bem, contanto que você esteja inteiro, mas tente nos avisar se for demorar tanto assim. Ainda mais com aqueles dois malucos da equipe 1 à solta. Ronald disse. Exatamente. Fernando, não se esqueça que mal chegamos nesse mundo e já temos inimigos. Este mundo não tem polícia nem ninguém para te ajudar, então não faça isso novamente. Coral disse, apreensiva. Fernando parou por um momento. Se eles estavam tão preocupados com aqueles dois brutamontes aleatórios, o que eles pensariam se soubesse que até um dos executivos do salão queria prejudicá-lo? Certo, eu entendo. Terei mais cuidado em relação a isso. Fernando disse, meio sem jeito. Após resolver a situação com seus colegas de equipe, Fernando comeu um pão com uma espécie de líquido pastoso que ele havia comprado mais cedo e foi para o seu quarto. Por que ele é tão distante de nós? Ele nem fala o que fez o dia todo, mesmo que tenhamos ficado preocupados. Que ingrato! Emily comentou, fazendo beicinho. Apenas ignore. Esse é o jeito dele. Não é algo que dá para mudar facilmente. Ronald disse. Mas apesar disso, ele também se sentia levemente incomodado. Como uma equipe, ele acreditava que todos deveriam ser mais unidos. Coral não disse nada. Ela pensava que talvez o fato de tê-lo rejeitado erroneamente apenas fez o rapaz, que já era introvertido, ficar ainda mais fechado. Fernando, que estava em seu quarto deitado, não fazia ideia de que tipo de visão que seus colegas de equipe tinham de si. Hoje foi um dia muito produtivo. Não só consegui que Raul me ensinasse uma habilidade e, com isso, ganhei mais atributos, como amanhã terei uma maga de verdade me ensinando sobre magias e conceitos avançados. Ainda nem acredito que consegui utilizar aquela habilidade absurda de movimento, mesmo não tendo dominado completamente. Apenas com isso, eu acho que conseguiria acabar com a raça daquele Marcus e Cole. Fernando ainda se lembrava daqueles dois da equipe 1. Era exatamente por causa deles que seus colegas sempre estavam com medo de tudo. Ele sabia que esse tipo de gente era rancorosa e na primeira oportunidade iria prejudicá-lo ou aqueles próximos. Por isso tinha que lidar com eles o quanto antes. Ao pensar isso, se sentiu mal. Mesmo ficando mais forte, será que eu consigo fazer isso? Matar alguém? Mas se eu não fizer algo, é questão de tempo até que eles fiquem mais fortes e venham em busca de vingança. Fernando estava em um dilema interno. Em sua vida, ele nunca feriu ninguém, exceto por aquela luta com Marcos. Mas neste mundo, deixar inimigos que poderiam adquirir poder continuamente, ele não conseguiria dormir sossegado se o fizesse. Que seja. Vou deixar para pensar a respeito quando o momento surgir. Após gastar um pouco de mana para treinar seu atributo magia, Fernando adormeceu. Talvez devido ao treino absurdo que ele teve no dia anterior, Fernando dormiu como nunca. Ao acordar, percebeu que já eram 5 horas da manhã. Ele nunca acordou tão tarde antes, mas em compensação, seu corpo se sentia relaxado e sua mente limpa. O que é isso? Por que eu me sinto tão bem e revigorado? Talvez isso seja um dos benefícios de se treinar o sistema de habilidades que foca no corpo. Ele não sabia ao certo a resposta, mas sentia que isso era incrível. Após levantar e tomar um banho, Fernando foi até a sala. Todos já estavam prontos e lanchando. Hey, bom dia, Dorminhoco. Já estava prestes a te chamar. Carol disse sorrindo, a partir do balcão da cozinha. Bom dia, Fernando respondeu. Apesar do que aconteceu entre eles, não conseguia deixar de achar o seu sorriso encantador. Chegando tarde e acordando atrasado, quanto tempo até o nosso jovem estudioso se tornar um vagabundo? Onde foi que eu errei?
Emily disse de forma brincalhona. Fernando apenas sorriu com as palhaçadas da garota. Depois de todos lancharem, foram diretamente para o campo de treino. No caminho, encontrando a equipe E4 do Noam e foram juntos. Durante o treino, não houve muitas novidades. Os tutores seguiram o mesmo cronograma de antes. Algumas aulas básicas sobre concentração no início e depois treinos físicos e de armas. Em relação ao treino de concentração, já não era útil para Fernando, então ele focou em revisar o que aprendeu anteriormente. Desde sua habilidade de passos tirânicos até sua mini bola de fogo, tentando entender como melhorar esses dois pontos fortes dele, tanto a habilidade quanto a magia. Já durante as aulas com a espada e treino físico, Fernando deu tudo de si. Hall mencionou que seu corpo só poderia suportar aprender novas habilidades quando seu atributo físico atingisse o nível 10. Ele estava a 2 pontos do seu objetivo. No decorrer do treino, o instrutor deu lições sobre manejo de espada, postura, finta e técnicas em geral. Depois, foi passando alguns exercícios, como levantamento de peso, corridas e outros métodos básicos para aumentar a resistência dos recrutas. Depois dos treinos, o grupo de Fernando se encontrou na saída do campo. Então, para onde vamos hoje? Kelly me disse que tem uma ótima loja de doces no lado oeste da cidade. Acho que deveríamos experimentar. Carol comentou animada. Por mim, tudo bem. Estou faminto hoje, Ronald respondeu. Desculpem, pessoal, mas tenho algo a fazer. Vejo vocês no apartamento à noite. Fernando disse de repente. Você vai sumir de novo? Emily falou parecendo irritada. É realmente importante, então eu preciso resolver isso. Fernando, não é que eu queira me meter nos seus problemas pessoais, mas para onde você tá indo ultimamente? Carol perguntou, parecendo chateada. Fernando pensou em inventar algumas histórias aleatórias, mas isso simplesmente não era do seu feitio. Porém, também não poderia dizer que estava treinando sob a orientação de 2 tenentes da 13ª guarnição. Hall foi bem enfático sobre isso. Me desculpe, assim que for a hora, eu lhes direi. Fernando apenas respondeu isso com um sorriso amargo e saiu. Carol, Emily e Ronald pareciam incomodados, mas não forçaram o assunto. Depois de deixar o grupo, Fernando foi até uma loja de roupas e comprou alguns pares de roupas extras caso as suas fossem estragadas durante o seu treino. Tudo isso custou cerca de 1 moeda de prata. Olhando para 110 moedas de prata restantes no espaço interno da sua pulseira, sentiu que já não era mais tão pobre quanto na Terra, onde ele comprava apenas uma roupa por ano e o restante mandava para ajudar sua família ou pagar as contas. Após sair da loja, comeu algo rapidamente em um restaurante qualquer e se dirigiu para a 13ª guarnição. Ao chegar lá, os guardas do portão não eram os mesmos de antes. Para daí! Essa é uma área restrita aos membros da 13ª guarnição. Dê a meia volta ou sofrerá as consequências. O guarda disse, de forma soberba. Todos os soldados dessa guarnição são tão arrogantes assim? Toda essa prepotência deixava Fernando bem irritado. Ele pensou que talvez isso fosse um problema quando se juntasse, pois odiava pessoas que agiam poderosas contra os fracos e como ratos assustados contra os fortes. Sem sequer dizer uma palavra, Fernando retirou o emblema que Raul lhe deu. Era um item do tamanho da metade de sua palma e havia um urso negro com detalhes vermelhos indicando a quem pertencia. Esse é o emblema do urso tirânico? Um dos guardas disse assustado. Ao ouvir seu companheiro, os outros olharam com olhos arregalados para o rapaz. Quem era esse jovem e por que ele conhecia o urso tirânico? Os guardas abriram falsos sorrisos e tentaram interagir com Fernando, mas ele os ignorou e pediu que abrissem caminho, pois não tinha intenção de se associar com pessoas desse tipo. Após entrar, seguiu pelo caminho anterior e logo chegou na mansão de Raul. Ele ainda se impressionava com o tamanho do lugar. Ao chegar em frente ao portão, percebeu que não havia algo como uma campainha, e ele duvidava que alguém poderia ouvi-lo chamar de fora, levando em consideração o tamanho da residência. Então resolveu entrar diretamente e bater na porta da casa. Mas para sua surpresa, assim que ele chegou próximo da fachada da casa, uma mulher surgiu na entrada da porta. Está atrasado, Galha exclamou, sua voz com alguma irritação. Me desculpa, senhora Galha. Eu tive que parar para comprar novas roupas e comer algo. Fernando respondeu educadamente. Ele sabia a personalidade excêntrica da mulher, por isso não queria irritá-la. E o que eu tenho a ver com isso? Meu tempo vale ouro. Mas que seja. Vamos, entre logo. A mulher disse, entrando na casa, e Fernando a seguiu. Ela se sentou no sofá e ficou encarando o rapaz em silêncio. Isso o fez ficar levemente desconfortável. Onde está o Sr. Raul? Fernando perguntou, com algum nervosismo, ao olhar em volta.
Ele está resolvendo alguns assuntos que o capitão passou. Então seremos só nós dois hoje. Galha respondeu calmamente. A resposta deixou o rapaz ainda mais desconfortável. Ele esperava que Raul acompanhasse seu treino. O sujeito era bem desagradável às vezes, mas pelo menos ele sentia alguma relação de proximidade com o mesmo. Observando Galha de aparência tão fria e com seus lindos cabelos prateados, só de imaginar que teria que ficar a sós com uma mulher tão linda, seu coração e corpo tremeram levemente. Vendo o jovem parado em pé, com cara de bobo, Galha levantou levemente a sobrancelha. Você aí vai ficar parado com cara de retardado? Senta logo. A mulher disse apontando para o assento próximo a ela no sofá. Ao ouvir a voz rude e ser insultado, Fernando saiu do seu transe. Essa aparência angelical de quando ela está em silêncio sempre me faz esquecer da sua personalidade agressiva. Eu não posso me deixar levar pela sua aparência encantadora. Tenho que focar no que vim fazer aqui. Aprender mais sobre magia. Depois de reforçar suas convicções, Fernando se sentou não muito próximo nem muito distante de Galha no sofá. Ele não queria ficar muito perto, ou temia que ficaria nervoso e desconcertado com sua beleza. Ou que poderia irritar essa loba em pele de cordeiro. Mas também não queria ficar muito longe, e dar a entender que estava com medo dela. Então, senhora Galha, o que exatamente você vai começar me ensinando? Fernando perguntou, quase gaguejando, tentando quebrar o clima silencioso que a mulher impôs. Ele já estava tendo dificuldades em ficar próximo e a sós com uma mulher. Ela ainda o estava forçando a iniciar a conversa. Logo ele, que tinha praticamente nenhuma habilidade social. Isso estava levando Fernando aos seus limites mentais. Aguardando a resposta da mulher, que apenas o olhava friamente, só o deixou mais e mais ansioso. De repente, ela levantou a mão e o dedo indicador. Primeiro de tudo, já estou farta dessa senhora pra cá e senhora pra lá. Esse termo retrógrado me dá a sensação de que sou velha. Galha disse descontente. Isso... Como eu deveria chamá-la, então? Fernando apenas estava tentando ser educado, mas parece que isso irritou a mulher. Deixe-me pensar. Já que estou lhe ensinando, isso faz de você meu aluno. Logo, você pode me chamar de professora. Isso mesmo, professora Galha. Isso parece bem acadêmico. A mulher disse, como se estivesse falando sozinha. Tudo bem então, professora Galha. Fernando disse, levemente envergonhado. Isso soa melhor. A mulher respondeu, parecendo satisfeita. Então, professora, o que exatamente você vai me ensinar hoje? O rapaz estava ansioso para mudar de assunto. Ele só conseguia tirar o foco da beleza da mulher se estivesse algo em que pensar. Pelo que vi, você já tem uma boa noção de foco e concentração mental. Já até aprendeu a converter mana em elementos. Então, para começar, eu vou lhe ensinar a controlar e manipular a mana. Galha respondeu calmamente e de forma ponderada, como se fosse de fato uma educadora. Mas Fernando não conseguia vê-la como tal, ao ser recordado seu mau hábito de insultar os outros. Então, como exatamente eu deveria manipular a mana e quais as aplicações disso? O rapaz está ansioso para entender melhor sobre a magia. A manipulação de mana tem diversos usos. Você pode moldar magias que você está criando, como, por exemplo, aquela mini bola de fogo para iniciantes. Você poderia tentar convertê-la em uma flecha de fogo, ou até mesmo dar formato de uma espada. Outra das funções é que você pode transferir mana para outras pessoas, reforçar a magia de aliados ou condensar sua própria mana para criar magias mais poderosas. Quanto mais condensa mana, mais poderosa será a magia liberada. Entendo. Fernanda sentiu. Com tantos usos, parece que o controle e manipulação de mana era realmente importante para se tornar um mago adequado. Certo, vamos começar com a parte prática. Primeiro, canalize sua mana na palma da sua mão e tente criar a mini bola de fogo. O quê? Mas não seria melhor irmos para um local aberto? Fazer isso sentado num sofá altamente inflamável me parece uma má ideia. Até um leigo como Fernando sabia que não era inteligente usar magia num local fechado. Afinal, ele quase teve um acidente em seu quarto. Com uma maga avançada como eu te supervisionando, você acha mesmo que algo vai pegar fogo aqui? Além disso, mesmo que pegue fogo, quem se importa? É a casa daquele urso fedido mesmo. Galha disse de forma despreocupada. As palavras dela só deixaram Fernando ainda mais ansioso. Se a casa pegasse fogo por causa dessa mulher louca, Raul certamente o mataria estrangulado. Vamos, comece logo, Galha ordenou. Apesar de receoso, Fernando seguiu como instruído.
Tendo utilizado a mini bola de fogo 2 vezes, ele não teve qualquer dificuldade para fazê-la. Quase instantaneamente, uma pequena chama acendeu em sua mão. Parece que quanto mais eu usar a magia, mais proeficiente eu fico nela. Depois de acender as chamas em sua mão, o rapaz estava prestes a perguntar qual era o próximo passo. Mas sem dizer nada, Galia se aproximou e sentou ao lado dele e colocou as suas mãos em seu peito, inclinando o corpo levemente para a frente. Isso. O que você está fazendo? Ao sentir o toque macio de suas mãos em seu tórax, Fernando congelou. Isso, somado ao aroma agradável de seus cabelos prateados próximo ao seu rosto, quase o fez ter um treco. Seu coração acelerou repentinamente e sua respiração ficou bagunçada. Apenas relaxe, Galia disse suavemente. E aí, pessoal? Chegamos ao fim de mais um capítulo. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E até mais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Valeu!